Programa Com a Palavra está começando agora e hoje eu converso com Silvio Neves, que é assessor da Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Osasco. E o nosso bate-papo vai ser bem legal. Vamos conversar sobre a comunicação entre a Prefeitura e as igrejas evangélicas da cidade. Então não sai daí que o Com a Palavra está começando agora. Bem-vindo ao programa Com a Palavra. O entrevistado de hoje é contador, bacharel em Direito, pastor, presidente do PRB Osasco e agora assessor na Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Osasco. Eu converso com Silvio Neves. Olá, Silvio, é um prazer recebê-lo aqui no Com a Palavra. Prazer é todo meu, é sempre bom estar junto com os amigos. Silvio, como que foi a sua trajetória aí na política? Como que você ingressou de contador, bacharel? Teve uma sequência? Como que aconteceu isso? Na verdade, eu acredito que a partir do momento que nós nascemos, e aquele primeiro choro, quando o médico pega e dá um tapinha no bumbum da criança, ali nós já começamos a fazer política. Por quê? Ali a criança está dando os primeiros sinais que ela está viva, está dando os primeiros sinais que ela está incomodada com aquela situação. E, na verdade, eu acredito e aprendi desde pequeno com a minha mãe que política é você pensar no próximo. Quando você pensa no próximo, quando a minha formação como pastor evangélico, eu entendo que pensar no próximo é pensar como Deus. Então, qual é a trajetória? A trajetória é que desde pequeno a gente vem pensando nas pessoas, tentando ajudar as pessoas. E chega um momento que você vê a necessidade de você se engajar de uma forma mais intensa nas causas sociais e buscar um espaço para que essas pessoas que você tanto ajuda e tanto luta por elas, encontrem voz dentro do contexto político. Mas a minha formação, como você disse, eu fiz contabilidade, sou contador por formação, depois fiz teologia e filosofia, depois fiz o bacharel em Direito e depois fiz uma pós em Gestão Pública. Por quê? Porque já estava engajado já nas causas sociais e buscando ajudar as pessoas. Então, a trajetória é o quê? O trabalho. Nosso trabalho nos levou a isso. Eu acredito que não tem uma trajetória, eu acredito que tem o seu trabalho. Então, o trabalho me levou até... Uma coisa foi levando a outra, foi sendo construído paulatinamente e a gente está aí tentando desenvolver um projeto para as pessoas. Legal, Silvio. Hoje você é assessor na Secretarias de Relações Institucionais. O que é essa assessoria em si? Qual é o trabalho dela? A Secretaria de Relações Institucionais foi formada agora, o ano passado, com a eleição do prefeito Jorge Lapas. Existia a Secretaria de Governo, que era a secretaria que cuidava de se relacionar com as entidades, com a população em geral. Com a eleição do prefeito Jorge Lapas, ele mudou a nomenclatura e praticamente dividiu essa secretaria em três. Uma secretaria chamada CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Comunicação, que antes era um departamento, e a Secretaria de Relações Institucionais, porque todas elas estavam dentro da Secretaria de Governo. Então, formando essa Secretaria de Relações Institucionais, ele também formou dentro da Secretaria algumas assessorias. Então, nós temos lá uma coordenadoria que cuida só dos assuntos da juventude, nós temos uma assessoria que cuida das áreas livres, nós temos lá uma assessoria que cuida dos assuntos concernentes à Igreja Católica, que quando você fala Igreja Católica, você não está falando apenas instituição, você está falando pessoas, os projetos que são desenvolvidos, e tem a assessoria, que eu faço parte, a assessoria dos assuntos evangélicos. E aí muitas vezes as pessoas se perguntam, mas por que isso? Então eu vou falar da assessoria que eu trabalho. Hoje, o IBGE chegou à constatação que Osasco, o maior índice de evangélico no Brasil é em Osasco. Então nós temos aqui, varia um pouco, tal, mas vamos falar aqui em torno de 30%, é um pouquinho mais. Mas vamos arredondar para 30%. Nós temos 666 mil eleitores. 30% vai dar em torno aí de 180, 200 mil habitantes. Esses 200 mil habitantes, esses 200 mil
cidadãos estão dentro das igrejas. Então, quando se fala de evangélicas. Então, quando se fala de assessoria evangélica, não é apenas tratar da questão da instituição igreja evangélica, mas das pessoas que estão dentro. Porque as igrejas, tanto católica, evangélica, ou até mesmo outras religiões, o centro espírita e outras religiões, eles têm um trabalho social junto aos cidadãos, que estão lá junto com eles. E o nosso trabalho é aproximar a prefeitura, porque muitas vezes a prefeitura não alcança essas pessoas, que a igreja está alcançando. Então, o nosso trabalho é um trabalho de interlocução entre a prefeitura, ou seja, o prefeito, com essas instituições religiosas. Esse é o resumo do trabalho que nós desenvolvemos. Por quê? Muitas vezes as pessoas vão na prefeitura e elas ficam andando de um lado para o outro, não conseguem resolver o seu problema. Vai para lá agora. Ir, né? Vai para lá agora. Vai para lá. Não, vai para cá. Não mandaram ir lá, não. Então, quando se diz respeito aos assuntos evangélicos da cidade, as pessoas nos procuram e nós vamos encaminhar, vamos ver o que é. Porque tem muitas vezes que chegam alguns problemas lá que não é problema da prefeitura. É um problema, tipo o quê? É um problema do Ministério Público. É um problema da Defensoria Pública. Entendeu? Então não é problema nosso lá. Só que nós estamos lá para dar essa orientação, para encaminhar. Por quê? Eu acredito que o trabalho da prefeitura, de uma forma geral, é auxiliar o seu cidadão. O seu cidadão que paga o imposto, que paga o seu IPTU, que mora na cidade de Osasco. Então, o que acontece? Hoje, nós temos visto uma grande transformação com a administração do prefeito Jorge Lapas, no que diz respeito ao atendimento às pessoas, aos cidadãos. Por quê? Porque o prefeito é um prefeito muito acessível para se conversar, e ele não é um prefeito que fica fazendo falsas promessas, ele faz aquilo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito. E isso tem sido uma marca dele, isso tem influenciado toda a administração. As pessoas tratarem, que é até algo que as pessoas podem até se espantar, que alguém pode dizer o seguinte, Renato, isso é obrigação do servidor público. É obrigação, mas muitas vezes não é isso que a gente vê. O quê? O bom atendimento à pessoa. A pessoa ir lá e sair, muitas vezes não vai dar para a gente resolver o problema, mas a pessoa sair com uma resposta. Esse bom atendimento que você diz é um atendimento mais humanitário, mais próximo. Mais humanizado. É isso que o prefeito tem buscado fazer, e por isso dessa assessoria hoje, como também dessas outras que eu citei para você. Agora uma coisa, você disse para mim que foram divididos a área livre e tal, e a igreja evangélica e a católica. Por que essa divisão? Todas são igrejas, por exemplo, cristãs. Tem algo específico que ocasionou os trabalhos são bem diferentes? Não. Você tem uma ideia, as demandas, muitas vezes, elas se convergem para o mesmo fim. Mas a maneira de se realizar pode ser diferente. Para você ter uma ideia, a assessoria católica, ela está na responsabilidade do professor Candal. O professor Candal é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, já foi candidato a vereador, uma pessoa muito querida. E nós trabalhávamos juntos na mesma sala, para você ter uma ideia. Por quê? Porque não é uma disputa de religião. Isso. É sim a busca de solucionar o problema. Separado atende melhor. Atende melhor. Seria mais ou menos isso. Com certeza. Mas juntos a gente é mais forte, porque muitas vezes a gente está trabalhando junto para desenvolver algo que é para o benefício da própria população. Entendeu? Então, quando se fala uma assessoria evangélica, uma assessoria católica, assessoria ali das áreas livres, assessoria da juventude, é por quê? Para ter pessoas específicas focadas naquilo, porque não dá para o tempo todo você focar em todas as coisas. Você está entendendo? Então, a ideia é essa. Agora, me diz uma coisa, assessoria relacionada às igrejas evangélicas, que igreja é considerada evangélica hoje? Porque para a cidade, por exemplo, aqui para vocês, quem são os evangélicos? Tem alguma denominação específica? Como que vocês fazem essa classificação? Eu fico até preocupado de falar evangélico, porque eu gosto muito da expressão cristão. Então, a igreja católica é uma igreja cristã, ok? A igreja, vou citar algumas denominações aqui, a igreja quadrangular é uma denominação cristã, a igreja adventista do sétimo dia é uma denominação cristã, a igreja batista é uma denominação cristã, a Universal é uma denominação cristã, a Assembleia de Deus é uma denominação cristã. Então, eu acredito que hoje é complicado você falar quem é evangélico, quem não é. Mas nós podemos falar quem é cristão. Quem é cristão? Quem acredita nos ensinamentos de Cristo. Tá certo? Quem acredita nos ensinamentos de Cristo
é cristão. Congregação Cristã do Brasil é uma igreja cristã. E vocês atendem lá, por exemplo, ela se enquadra no Evangelho? Na verdade, lá na nossa assessoria lá, a gente acabou, não é um nome, vou dizer aqui, como se fosse um nome fantasia, né? Existe a assessoria que nós fazemos, mas acabou dando esse nome fantasia, por quê? Porque a nossa interlocução é mais direto com as igrejas, os pastores, os líderes, né, dessas igrejas. Mas lá nós atendemos todo mundo, porque o que acontece? Chega lá alguém que é espírita, ele não vai ficar sem atendimento, nós vamos atender. Com o mesmo carinho, com o mesmo empenho, porque nós estamos lá para atender as pessoas, para tentar resolver. E, como eu te disse, muitas vezes nós não vamos ter como resolver, porque não cabe a nós resolvermos, a prefeitura, porque muitas vezes as pessoas pensam que tudo se resolve lá, e não se resolve lá. A prefeitura vai resolver muitas coisas, mas tem coisas que não dá para a prefeitura resolver. Algo que é do Ministério Público não tem como nós resolvermos. Cabe orientação a quem vai procurar, como vai fazer, então a gente vai fazer isso e vai orientar. Mas a gente procura atender a todos, por quê? Porque no final de tudo, Renato, você vai perceber que independente da religião, eu digo isso como pastor, independente da religião, eu sempre falo isso quando eu estou em velório. Quando eu estou fazendo algum velório, alguma cerimônia no velório, nós temos lá pessoas de várias religiões. Eu sempre costumo dizer isso para eles e digo o seguinte, a religião algumas vezes nos atrapalha, nos afasta. A religião nos afasta. Então, o que acontece? O que vai trazer unidade para nós? O amor ao próximo. Então, como pastor, eu entendo que todas as pessoas que nos procurar como pastor, nós vamos atender. Como servidor público, todas as pessoas, independente de a religião que ela é, ou se não tem religião, porque tem essa também, que não tem religião, elas vão ser atendidas, porque esse é o nosso papel, é tentar ajudar os cidadãos de Osasco que nos procuram e tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Essa tem sido a tônica que o prefeito tem implantado na sua administração e é isso que a gente tem procurado fazer. E graças a Deus, nesses quase 2 anos que a administração está aí, tem dado certo e a gente tem visto um grande avanço no diálogo com essas entidades, com essas igrejas, com esses segmentos que nós temos aqui na nossa cidade, que são os mais diferentes possíveis, mas tem dado certo, graças a Deus. Quais são as maiores procuras, assim, as demandas para vocês? Solicitações de igrejas? Qual que é o maior? Olha, são as mais diversas possíveis. São as mais diversas possíveis, porque as igrejas elas estão em constante construção, documentação que tem que ser regularizada. E teve uma mudança em tudo isso, assim, do alvará, inclusão, acessos para deficiente? Vocês acompanham a igreja em todo esse processo? Não, a gente não acompanha só a igreja, a gente acompanha tudo aqui na cidade, porque existem os departamentos ali na prefeitura, as secretarias que cuidam disso, e as igrejas têm que se encaixar nisso também. E acho que até é interessante a gente citar aqui que depois do acidente que teve lá em Santa Catarina, acho que Santa Catarina da boate. Da Boate Kiss lá, teve aquele acidente lá. Então, de uma certa forma, todas as prefeituras teve que intensificar não apenas a fiscalização, mas a regularidade desses espaços, desses ambientes que tem grande concentração de pessoas. E a igreja tem grande concentração de pessoas. Então, qual que é o nosso trabalho? É ajudar as igrejas, orientar as igrejas e informar as igrejas que elas precisam de ter lá, por exemplo, o seu alvará, tem que ter o seu AVCB, né? Tem que ter a questão da acústica, porque apesar de eu ser igreja, eu não posso pegar e incomodar o meu vizinho do lado. E aí, como bacharel de Direito... aí as coisas se fundem. Aí se funde. E a gente ouve muito disso, e muitas pessoas usam essa expressão, que o meu direito termina quando o seu começa. E isso é uma grande besteira, isso é uma grande mentira, porque o meu direito é meu direito e o seu direito é o seu direito. Então nós temos que ver, dentro do seu direito e dentro do meu, a melhor maneira de a gente viver bem aqui. Então, por exemplo, o trabalho da prefeitura, no que diz respeito à fiscalização das igrejas, é contribuir com que as igrejas tenham o seu direito garantido pela Constituição de culto, tá certo? Mas também garantir o direito do cidadão também do seu descanso, da sua não perturbação, do seu sossego. E ainda existe muito problema em relação a isso? Ou as igrejas estão, de uma certa forma, mais conscientes para essa realidade? A gente tem tido um avanço, um grande avanço nesse sentido. Os pastores, os líderes religiosos têm procurado se enquadrar e se regularizar nesse sentido. Mas existe ainda um caminho muito longo a percorrer, porque tem muita gente que não tem essa informação.
E aí cabe a gente estar passando essa informação e muitas vezes está cobrando, né? Cobrando que seja feito o que tem que ser feito. Porque, desculpa te cortar, eu não sei se aqui em Osasco acontece isso, mas da cidade que eu vim, interior, cidade pequenininha, tinha bastante disso. A pessoa se sentia vocacionada, por exemplo, chamada pelo Senhor, para abrir uma igreja, alugava um salãozinho num bairro, adaptava a maneira dele, colocava algumas cadeiras e começavam os cultos. Isso aí. Existe bastante disso ainda? Não. Na verdade... Isso precisa ser, de uma certa forma, orientado ou até combatido para que as coisas caminhem melhor? A verdade é que precisa de ser orientado para caminhar um pouco melhor, porque, de maneira alguma, o poder público vai interferir na vocação, no chamado da pessoa. O poder público, ele não tem... Nós não temos como mensurar se a pessoa é chamada ou não. Nós temos, e é isso que temos feito, e que temos que fazer, todos têm que fazer isso, é orientar como tem que ser feita, exercida aquela vocação. Nós temos que regulamentar a vocação. Então, por exemplo, você tem a vocação? Ótimo, ninguém está questionando isso. Mas você tem que se enquadrar aqui. Então, simplesmente, você não pode só simplesmente aluguei um salão, ou peguei a minha garagem, vou colocar umas cadeiras, vou começar a pregar aqui e está tudo certo. Não funciona assim. Até mesmo porque a Bíblia orienta a respeito disso, que nós temos que estar sujeitos às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então, eu não posso simplesmente falar assim, não, Deus é comigo, eu não estou nem aí para eles, vou fazer a obra de Deus aqui. Não funciona assim. Aí vai chegar um momento que o poder público vai ter que tomar uma atitude e você não vai adiantar a pessoa falar assim que é o mal, que é o inferno, que é o diabo. Não é nada disso. Aí não adianta repreender. Não adianta. Aí não vai adiantar nem orar, tem que pegar e se enquadrar. Então, antes de você, que é vocacionado, abrir a sua porta lá, procura entender e ver o que precisa ser feito. Porque, pensa bem, se todo mundo hoje começa a abrir uma porta e uma igreja, se começa a abrir uma porta e uma igreja, muito bem, vai ter concentração de pessoas lá. E se acontecer alguma coisa com aquelas pessoas lá dentro? Quem vai se responsabilizar? Então, o órgão público, ele está aí para regulamentar essa situação, para que você que é vocacionado possa desenvolver o seu trabalho tranquilamente. Sem preocupação. Essa que é a ideia. Legal. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência nós vamos falar sobre política e religião, quando elas podem se misturar e o que é certo, o que é errado. Vamos falar também sobre homofobia e a lei da palmada. Não sai daí, voltamos já. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Estamos de volta com a palavra e eu converso hoje com o assessor Silvio Neves, da Secretaria de Relações Institucionais.
E nós estamos falando aqui sobre a comunicação entre a prefeitura e as igrejas evangélicas da cidade para que tudo caminhe de maneira adequada. O Silvio estava contando para a gente aqui que a população evangélica é grande em Osasco, né? Grande. E quais são os trabalhos que eles têm promovido aqui? A comunidade evangélica... Que vocês acabam até ajudando, né? A comunidade evangélica, ela desenvolve grandes trabalhos aqui na cidade, como, por exemplo, a Marcha para Jesus. Eu costumo dizer que a Marcha para Jesus é a maior marcha cívica que nós temos no país. Realizada nas grandes cidades da nossa nação. A Marcha para Jesus, esse ano, foi realizada no dia 7 de junho. Você esteve lá acompanhando, você viu muito bem como é feito o trabalho, onde as igrejas se reúnem para sair marchando pela cidade, orando pela cidade, orando pelas autoridades, orando pelos cidadãos, tá certo? E detalhe, já há 18 anos nós temos a Marcha para Jesus e é o único evento que nunca teve nenhum incidente, tá certo? Então é uma marcha pacífica, uma marcha cidadã, que apenas tem como objetivo orar e abençoar a cidade. Os evangélicos saem na rua, os cristãos saem na rua para desenvolver esse trabalho. Então, esse ano a gente teve em torno de mais de 20 mil pessoas marchando para Jesus, tá certo? Outro evento que tem se tornado uma marca na cidade, nós temos, sexta-feira foi o dia do padroeiro da cidade, Santo Antônio. A Catedral de Santo Antônio realizou um grande evento, que é a procissão, foi feita a festa, a queima de fogos, como todo ano faz. E também nós temos o aniversário da cidade, que é realizada uma missa, já é uma missa tradicional, realizada pelos emancipadores da cidade, e nós temos também o culto da emancipação, onde os cristãos, os evangélicos, as igrejas se reúnem para agradecerem a Deus, adorarem a Deus pela emancipação da cidade, né? Aí nós temos também no mês de setembro, Renata, é um projeto que é novo, mas tem sido muito bacana, que é a Semana do Jovem Evangélico, entendeu? Que é uma forma de contextualizar a juventude evangélica com as questões sociais da nossa cidade aqui. Inclusive de autoria do vereador Josias. Da Ju, com um abraço ao nosso querido amigo vereador. E é um projeto muito bacana, onde as igrejas têm entendido e cada ano que passa, mais pessoas têm participado e esse ano não vai ser diferente. Aí nós temos o tradicional Dia da Bíblia, que é comemorado por todos os cristãos do segundo domingo de dezembro. Então as igrejas também se mobilizam nesse sentido para fazer uma manifestação da importância da Bíblia, da Palavra de Deus, na transformação do cidadão, das pessoas. Então, são várias coisas que as igrejas fazem. E isso eu estou falando em termos de algo que é macro. Mas, por exemplo, nós temos trabalhos que são pontuais que as igrejas fazem. Por exemplo, esse final de semana, o último final de semana, nós tivemos a festa country da MCB, que é a Missão Carismática Brasileira, do apóstolo Gilson. Nós vamos ter no mês de agosto a Fazenda Plenitude, que é do pastor Wagner Zonetti. Então são eventos que é feito para a população, independente de religião ou não, entendeu? Mas que é promovido por igrejas evangélicas. Se uma igreja, então, tem alguém aí que está assistindo a gente e fala assim, pô, vou fazer um evento legal na minha igreja, pode procurar vocês para ter uma orientação. Para ter orientação, como... Porque esses são eventos grandes, precisa muitas vezes de um suporte. Precisa de um suporte, precisa de autorizações, porque não pode simplesmente falar, vamos fazer aqui, fechar uma rua, vamos fechar aqui para a gente fazer... Por exemplo, é comum na igreja católica a festa junina, né? Então as igrejas evangélicas, elas fazem também, só que não é chamada festa junina, é festa country, festa gospel, festa caipira, alguma coisa nesse sentido, que é promovida a partir de junho, julho, vai até em agosto, mais ou menos. Mas o que acontece? Para fazer essas festas, existe algumas normas que têm que ser seguidas. E aí as igrejas nos procuram, nós vamos dar orientação para ver como a gente consegue, da melhor maneira, poder estar ajudando a ser realizada a festa, orientando, dando o suporte que é preciso para a pessoa que está realizando, ou a igreja, a instituição que está realizando, ou até mesmo uma associação que está realizando, ela esteja resguardada dentro da lei para realizar esse evento. Agora, mudando um pouquinho de assunto e entrando até num assunto mais polêmico, sim. Você acha que os evangélicos hoje sofrem algum tipo de preconceito? E quando existe um trabalho desse, que se dispõe a ajudar, orientar, a servir, de uma certa forma, o Poder Executivo servindo a comunidade,
você sendo pastor, vou chamar de você. Sim, pode ficar tranquilo. Sendo pastor, existe um certo preconceito nesse sentido, nesse aspecto de... Olha, Renato, eu vou dizer para você que... O fato do prefeito também ser evangélico, né? Eu vou dizer para você, Osasco é uma cidade maravilhosa. O povo de Osasco é um povo, assim, maravilhoso. Tanto que eu sou do interior também, você falou que é do interior. Eu sou do interior, mas já há quase 15 anos eu decidi que Osasco é a minha cidade. E o bacana é que Osasco me abraçou e me aceitou e nós estamos aqui hoje trabalhando. Um casamento feliz. Foi um casamento feliz e é a cidade que eu amo, é uma cidade que tem aberto as portas para mim, para minha família. E o bacana, Renato, que eu não sei em outras localidades, mas aqui em Osasco a gente não pode falar isso não. A cidade de Osasco, a população de Osasco é uma população muito acolhedora. Eu acredito que Osasco, já no passado, há uns 30 anos atrás, um pouquinho mais, já sofreu muito preconceito, por causa, de repente, da mídia não entender o que é Osasco. Osasco, só quem mora em Osasco entende Osasco. Mas eu digo, e o ex-prefeito Emídio, ele falava isso, ele dizia que Osasco é a melhor esquina do Brasil. Porque a gente está aqui, Rodoanel, Castelo Branco, Anhanguera, tudo passa aqui. Bandeirante, Raposo Tavares, Regis Bittencourt aqui do lado, tudo passa aqui. Então é a melhor esquina do Brasil. E isso por que é a melhor esquina do Brasil? Porque o povo é muito bom. O povo é um povo que acredita. O povo é um povo que trabalha. E o povo é um povo que contribui, que ajuda. Então, no que diz respeito ao trabalho evangélico na cidade, eu não posso dizer que os evangélicos sofram preconceito. E também posso dizer para você que nós temos aqui na cidade, o padroeiro da cidade é Santo Antônio, e é um santo da Igreja Católica. Eu também posso dizer que os católicos também não sofrem preconceito. O bacana de Osasco é que todos trabalham juntos para o mesmo propósito, têm o seu espaço e todos se respeitam. Então isso é muito bacana. Pergunto isso porque quando a gente fala religião e política, muitas vezes existem alguns atritos. Nós vemos, por exemplo, nessa questão do preconceito muito forte a homofobia, que é no Senado, enfim, ele é muito debatido, até por homens, por pastores que vão contra. Como que em Osasco é trabalhado isso? Olha, eu não posso falar como em Osasco é trabalhado. Posso dar um exemplo para você, mas posso falar aquilo que eu tenho visto aqui em Osasco. Aqui em Osasco, as pessoas, primeiro, elas se respeitam. E como eu te falei no bloco anterior, o que é meu direito, e o que é seu direito, é seu direito. Eu entendo que nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa vai ir contra aquilo que é direito do cidadão. Tá certo? Mas também nós não vamos poder aceitar ou admitir isso, é uma questão lógica. Nenhuma instituição vai também aceitar ser tirado aquilo que é direito dela. Então, essa é a forma que a gente tem visto ser trabalhado aqui. E se fosse falar de preconceito, eu acho que as pessoas ficam falando de preconceito, então se fosse falar de preconceito, eu teria que falar sobre o preconceito racial, tá certo? Preconceito racial. Não sei se vocês, telespectadores, perceberam, eu sou negro, né? Não parece, não, eu sou negro. Não é iluminação. Não é iluminação, não, tal, mas não é jogo de câmera, eu sou negro. E aí, se eu for olhar, Renata, eu sofri preconceito desde o momento que eu nasci, tá certo? Só que eu quero deixar algo bem claro para você. Eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo com aqueles que são preconceituosos no que diz respeito à minha cor, ou à minha raça, ou à minha maneira de ser ou de agir. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho família para cuidar. Então eu não posso ficar perdendo tempo com isso. Então, muitas das vezes, a gente sofre preconceito, mas não percebe. Porque a gente está focado nos nossos objetivos, no trabalho que tem que ser realizado. E quando se fala de homofobia, eu acredito também que muitas vezes as pessoas estão no foco errado. Acho que tem muita tempestade em um copo d'água. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque a sua liberdade de escolha, opção sexual é sua. Ponto. Eu não vou discutir com você, tá certo? Mas agora, da mesma maneira que você então está gritando e exigindo que eu te respeite, você tem que respeitar eu também. E quando nós encontramos isso, o casamento está feito.
Entendeu? Dá para se coexistir, dá para viver, dá para trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Como pastor, eu tenho, de repente, as minhas verdades que eu entendo, que eu acredito. Como estudioso, um pouco também do assunto, da matéria, eu tenho as minhas verdades que eu acredito. Porém, eu acredito que dá para nós fazermos uma Osasco melhor e desenvolvermos um trabalho que vai atingir e ajudar a melhorar a vida de todo mundo. Sem prejudicar ninguém. Porque todos são cidadãos. Entendeu? É isso que nós acreditamos e é isso que eu tenho visto a igreja trabalhar e desenvolver aqui dentro da cidade de Osasco. Nós vemos muitas igrejas evangélicas tratando hoje o assunto família. Família como projeto de Deus, né? A estrutura familiar, pai, mãe, os filhos, é algo que a igreja preserva muito, né? Existem cultos para a família, aconselhamentos, acampamentos que tentam preservar, né, essa família como uma unidade divina instituída por Deus. Nós vemos hoje em dia que as famílias estão até distorcidas. Isso chega a influenciar na igreja, no trabalho evangélico hoje? Olha... Quando vocês recebem, por exemplo, uma família que não se encaixa nesses padrões. Então, porque o padrão, o que é a família? O que é a família? Primeiro a gente tem que partir do princípio do que é a família. E nós vamos ver que os próprios estudiosos, pessoas mais inteligentes do que eu me julgo ainda estar aprendendo muita coisa, mas as pessoas mais inteligentes que eu, elas pegam... A própria sociedade colocou o que é uma família. O que é uma família? É um pai, uma mãe e seus filhos. Isso é uma família. Daí o que acontece? Com certeza, várias adaptações tiveram que ser feitas do tempo, por causa do contexto geográfico, a situação e tudo mais. Mas o que acontece? Família é e sempre será família. É imutável. É imutável isso aí. Por que a igreja, não só a igreja evangélica, mas a igreja católica, as religiões, a grande maioria, trabalha a questão da família. Porque a família é a célula máter de uma sociedade. E não adianta historiadores virem querer trazer um outro parâmetro, porque não existe outro parâmetro. Família é família. E aí você vai ver a questão, estava vendo uma reportagem hoje de manhã, falando a respeito da violência. Mas por que da violência? Porque muitas famílias estão desestruturadas. Quando a família está desestruturada, reflete na educação da criança. E aquela criança, ela vai crescer desestruturada. E ela crescendo desestruturada, ela vai trazer algum prejuízo para a sociedade. Alguns são sobreviventes, que mesmo sem estrutura familiar, conseguiram romper essa barreira e fazer a diferença. Agora, o que eu não posso, Renato, é aceitar, e isso não é como pastor, não, é como cidadão, como pai, como esposo, entendeu? O que eu não posso aceitar é falar, não, a família é uma instituição falida. Não. Se a família é uma instituição falida, então é porque nós estamos admitindo que nós somos incompetentes para nos organizarmos como sociedade. Porque a primeira organização que existe é a organização familiar. E é a partir dali que saem as outras coisas. Então não adianta ficar inventando moda. Não adianta eu querer vir inventar roda, porque alguém já inventou. Não adianta eu querer inventar algo novo, porque a família é a base. E sem essa base, nós estamos perdidos. Tá certo. Então, faz o seguinte, junta a sua família aí, segura um pouquinho que nós voltamos com o terceiro bloco do Com a Palavra, daqui a pouquinho. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS.
Voltamos com a palavra e hoje eu converso com Silvio Neves, assessor de Relações Institucionais da Prefeitura de Osasco. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei da Palmada. Ok. Está sendo bastante discutido no Senado, tendo apoio da Xuxa, e tem um pessoal evangélico que está sendo muito contra essa Lei da Palmada. Por quê? Então, deixa eu te falar então algo. Você quer que polemize? Vamos lá. Pode polemizar? Primeiro que a Xuxa não é referencial para falar a respeito disso. Por quê? Respeito ela como uma profissional, como uma grande comunicadora que foi apresentadora, mas ela não tem condições de discutir ou de falar como tem que ser. Até mesmo porque ela não vive a situação que a grande maioria das famílias brasileiras vivem. Então, eu acredito que ela teria que repensar os seus conceitos. Se é para polemizar, então vamos polemizar. Começar por aí. Vamos começar polemizando por aí, ok? Muito bem. Eu quero dizer para todos que eu venho do interior e minha mãe criou 6 filhos e eu brinco, eu sempre falei que minha mãe era louca, né? Então, mãe, te amo, mas... Porque tinha dias, Renato, que eu acordava apanhando e não sabia por quê. Tenho marcas no meu corpo que foram deixadas por causa disso, mas dou graças a Deus pelas surras que eu levei da minha mãe. E todo cidadão de bem, sabe como foi importante a mãe e o pai falar não, a mãe e o pai repreender. E algumas vezes chegar às vias de fato, de chegar e ter que usar a força, dar umas chineladas, porque na época, né? A varinha, tinha a vara, tinha chinelo, tinha pedaço de pau, tinha a cinta, tinha a própria mão, entendeu? Na escola tinha a palmatória, que eu fui dessa época que tinha a palmatória, era o final dela, mas eu peguei ainda a palmatória, e era bem diferente. Primeiro, a educação e a postura das crianças. Hoje, com essa história de que não pode bater, nós estamos vendo o que está acontecendo. É criança de 7, 8, 9 anos agredindo o professor, agredindo os pais, matando os pais. Então, nós temos que parar, a sociedade tem que parar e levar para os legisladores o que nós realmente queremos. Só que aí tem um detalhe, e aí os estudiosos, e eles podem me corrigir, eu vou deixar meu contato aqui, vocês podem me corrigir. No final da década de 60 para 70, que começou a grande liberação de tudo, um senhor estudioso da psique humana, psicólogo, trouxe uma ideia de que não poderia se bater na criança. Porque se batesse na criança, a criança ia crescer revoltada. Com traumas. Ia crescer com traumas, revoltada e tudo mais. Se os estudiosos da psique humana estiverem me ouvindo agora, eles têm essa informação, mas infelizmente não chega na grande mídia, é isso? O filho desse estudioso que veio com essa tese, aos 16 anos se suicidou. Se eu não me engano é um inglês. Se suicidou. Nunca apanhou e chegou na adolescência e se suicidou. Aí eu sei que vão vir com os conceitos, porque estava depressivo, porque não sei o que, não sei o que. Algo que é verdade. E ninguém tem como questionar isso daí. Toda criança precisa de limites. Toda criança precisa de limites. E por isso que eu dou graças a Deus pela postura que minha mãe criou 6 filhos sozinha. E todos hoje são homens e mulheres de bem. Então, essa lei que está sendo discutida da palmada, ela vem contra o interesse da família. Vem contra o interesse da sociedade. Porque só um pai e uma mãe sabe o que tem que fazer para educar e criar um filho. Agora entenda uma coisa, a Bíblia, então aí nós vamos para o contexto bíblico, e nosso país é um país cristão, a Bíblia, que é para os cristãos um manual de regra, de como viver bem, ela diz no livro de Provérbios que nós temos que disciplinar a criança enquanto há tempo. Ela diz no livro de Provérbios que a vara é para a costa do tolo. Ela diz, disciplina o teu filho, não para matá-lo. Ou seja, a Bíblia fala, olha, você tem que colocar limites, mas você não pode pegar e ir para a violência, você espancar, mas você tem que colocar limite. Agora, a lei da palmada, ela vem na contramão daquilo que é o interesse da sociedade, porque a sociedade espera o quê? Continuar tendo a liberdade de educar. Eu entendo, Renato, que o que a grande mídia mostra são os excessos. Essa que é a verdade. A grande violência contra a criança. E eu sou contra isso. É verdade, nós temos que garantir a segurança da criança.
Mas eu não posso tomar isso como regra, de verdade, porque não é essa a verdade. Eu me lembro de um fato da minha família. A minha mãe, como uma grande vó que ela era, estava cuidando do meu sobrinho, e aconteceu, Renato, que meu sobrinho estava dando muito trabalho. E aí alguém resolveu chamar o Conselho Tutelar, que faz um trabalho, assim, milagroso, o Conselho Tutelar, e nós temos que rever a questão do Conselho Tutelar e valorizar mais. E aí ligaram para o Conselho Tutelar. Eu apoio o trabalho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi lá na casa da minha mãe. E nós viemos aqui porque foi denunciado, você está maltratando a criança e tudo mais, papapá, aquela confusão toda. A minha mãe, ela é uma analfabeta funcional. Ela sabe escrever muito mal o nome dela, assinar o nome dela, e ela lê a Bíblia, só, mais nada. Mas naquele momento, ela que já tinha experiência de ter criado 6 filhos, ela falou o seguinte, não pode? Espera só um pouquinho. Pediu para eles esperarem. Não, porque só está errado, não sei o quê. Ela falou, tudo bem, eu estou errado, eu concordo, só um minutinho. Foi lá dentro de casa, porque ela estava criando o neto, pegou a roupa do neto, colocou tudo num saco, voltou lá fora e entregou na mão do conselheiro tutelar a roupa e falou assim, já que eu não posso educá-lo, vocês levam, vocês educam do jeito que vocês acham. Eu pergunto, levaram? Meu sobrinho está lá até hoje casou, é um homem de bem, mas por quê? Porque a avó colocou limite. E detalhe, nós vamos ver isso em qualquer ajuntamento. Por exemplo, Alcateia dos Lobos, nós vamos ver lá os lobos. Existe limite, existe regras. Você vai lá num cardume de peixe, de tubarão, as baleias, sei lá, seja quem for. Existem regras. Tem que ser colocado limite para quem chegou agora. Porque senão vira uma bagunça. Agora eu não posso colocar limite no meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 11. E eu quero só encerrar falando isso para você. Não, só encerrar para você essa questão. O meu filho tem 15 anos, ele chegou para mim e falou o seguinte, agora faz 20 dias. Eu estava descansando um pouquinho, eu tinha ido almoçar, estava descansando. Aí ele falou assim para mim, pai, eu preciso falar um negócio para você. Eu falei, pode falar, filho. Queria agradecer a você. Eu falei, agradecer por quê? Não tem dinheiro não. Eu falei para ele, né? Aí ele, não, queria te agradecer por quê? Pela educação que você e minha mãe me deu. Porque essa educação que você e minha mãe me deu está me fazendo eu ser uma pessoa melhor. Você está entendendo? Então, a princípio, pode parecer meio estranho para quem não tem filho. Quem não tem filho vai querer apoiar essa questão da lei da pomada. A Xuxa apoia a lei da pomada. Ela tem 500 mil babá para cuidar da filha dela. Ela não teve que trabalhar de madrugada, que nem muitas mães têm que trabalhar, e deixar o filho lá dormindo, e a mãe tem que trabalhar, ou sair para trabalhar para fazer faxina na casa das pessoas, e ter que educar o filho, levar para a escola, carregar na chuva, entendeu? Então é fácil para chegar e falar, não. Por isso que eu entendo que ela não tem perfil para falar o que é e o que não é. Se ela tivesse dado o exemplo de ter criado a filha dela, ela ter criado, ela pagou para alguém cuidar. Entendeu? E isso não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. É a grande mídia aí que mostra isso. Entendeu? Que os salários que ela pagava para as pessoas que cuidavam da filha dela eram salários que até eu queria ter. Até eu queria me candidatar para ser babá da filha dela. Sasha. Eu também queria. Entendeu? Então, ela não pode opinar a respeito disso. Ela não sabe o que realmente a família brasileira enfrenta todos os dias. Entendeu? Eu saio de madrugada de casa, Renato, e eu fico olhando quanto o povo brasileiro, o povo de Osasco, de São Paulo, trabalha. Eu saio 4 horas da manhã de casa. O povo já está na rua já para pegar ônibus, ainda pede bicicleta para trabalhar. Então, se a pessoa passou por isso para educar os filhos, aí eu vou parar para ouvir. Se não passou, não dá para me parar para ouvir. Tá certo. Silvio, foi um prazer recebê-lo aqui no Com a Palavra. Agradeço muito a tua presença e queria que você deixasse os contatos da assessoria, quem quiser procurar, interesse. Para mim vai ser sempre um prazer estar aqui com você, Renato, sempre estar aqui na TV Câmara, Câmara que tem feito um trabalho excepcional aqui na nossa cidade, com seus 21 vereadores. Quero apenas parabenizar o nosso presidente, Toniolo, que tem feito um trabalho excepcional ali, e todos os demais vereadores ali, não vou nominá-los porque posso esquecer um, porque são muitos, mas todos eles procurando fazer o melhor para a nossa cidade. Mas eu queria deixar aqui nosso telefone, meu telefone lá é o 971463011. Você vai me achar no Facebook você vai achar eu no PRB Osasco. A gente está sempre ali deixando uma palavra, informações. E meu e-mail pessoal é o silvioneves@ig.com.br. A gente está à disposição aí
da nossa população, dos nossos cidadãos aqui de Osasco, para poder fazer o melhor para vocês. Muito obrigado pelo convite e sempre possível a gente vai estar por aí com vocês. Isso aí, vamos caminhar juntos. Isso aí. Obrigado, Silvio. Obrigado a vocês. Se você quiser rever essa entrevista ou indicar para um amigo, pode acessar o site osasco.sp.leg.br ou no YouTube TV Câmara Osasco. Nos vemos por aí, pessoal. Tchau.